A pergunta que todo cristão deve se fazer diante do Santíssimo Sacramento é profunda e exige reflexão sincera. Estou realmente preparado espiritualmente para receber a Sagrada Comunhão? Esta não é uma questão superficial ou meramente ritualística. São Bento de Núrcia, o grande patriarca do monasticismo ocidental, ensinava que a alma deve ser como o altar, limpa, ordenada e em silêncio antes de acolher o próprio Deus. A comunhão representa o ápice da vida espiritual, um encontro verdadeiro e transformador com Cristo vivo, presente real e substancialmente no mistério eucarístico. Mas para o monge beneditino e para todo cristão que busca a santidade, aproximar-se indignamente do cálice sagrado é profanar o mistério divino. É transformar em vão aquilo que deveria ser fonte de vida eterna. São Bento escreveu em sua regra, no capítulo 43, que nada se anteponha à obra de Deus. Esta instrução não é casual nem exagerada. Ela revela a centralidade absoluta da liturgia e da Eucaristia na vida cristã autêntica. O santo de Núrcia via a Eucaristia como o verdadeiro centro da vida monástica, o coração pulsante de toda a espiritualidade genuína. Em Monte Cassino, onde estabeleceu sua comunidade e escreveu sua célebre regra, São Bento exigia dos monges um silêncio reverente, jejum apropriado e rigoroso exame de consciência antes de cada comunhão. Dizia com firmeza que quem vai ao altar deve deixar para trás o mundo, os murmúrios que perturbam a paz interior e as paixões que agitam o coração. Sua vida inteira foi marcada pela disciplina espiritual mais rigorosa, pela busca constante da pureza de coração e pelo temor reverente diante do sagrado, que não permite familiaridade desrespeitosa. São Bento comparava a alma humana à casa que deve ser cuidadosamente varrida antes de receber um hóspede nobre e importante. O corpo de Cristo não é um mero símbolo religioso, não é apenas uma representação memorial ou uma lembrança piedosa. É presença real, substancial e transformadora do próprio Deus feito homem, e quem o recebe sem estar devidamente purificado transforma o altar de graça em tribunal de julgamento. A comunhão, portanto, deve ser sempre precedida de genuína humildade, de confissão sincera dos pecados e de reconciliação verdadeira com Deus e com o próximo. São Bento escreveu em sua regra, no capítulo 19, que ninguém se aproxime da mesa do Senhor sem reverência e temor, lembrando que o temor aqui não é medo servil, mas respeito amoroso diante da majestade divina. Na tradição espiritual beneditina, existem 12 pecados ou atitudes espirituais que bloqueiam gravemente a comunhão digna e frutífera. O primeiro deles é desprezar a Santa Missa. São Bento via a ausência voluntária e injustificada da liturgia como sinal inequívoco de soberba espiritual. O monge que não participa da Eucaristia nega o próprio sentido e fundamento da vida comunitária cristã. Faltar à missa dominical ou negligenciar a participação nos santos mistérios é romper o elo vital da obediência e da comunhão com o corpo místico de Cristo. Esta não é uma questão de legalismo religioso, mas de amor e compromisso com aquele que se entregou totalmente por nós. O segundo pecado grave é aproximar-se do altar sem exame de consciência. Receber o corpo de Cristo sem confissão prévia e sem arrependimento verdadeiro dos pecados cometidos constitui um sacrilégio que ofende a santidade divina. São Bento exigia de seus monges um exame de consciência diário, especialmente antes da oração comunitária e antes de cada comunhão. A alma impura, carregada de pecados não confessados, não suporta a luz penetrante da presença divina. É como tentar esconder as trevas diante do sol do meio-dia. O terceiro pecado que impede a comunhão digna é usar o nome de Deus em vão. Para São Bento, as palavras possuem peso espiritual real e consequências eternas. Blasfêmias proferidas contra Deus ou contra os santos, juramentos falsos que invocam o nome divino para mentir, e murmurações que destroem a paz fraterna profanam aquilo que é santo e sagrado. O monge beneditino deve ser guardião rigoroso do silêncio, para não pecar pela língua descontrolada.
São Bento escreveu no capítulo 6 de sua regra que o discípulo deve falar apenas o que edifica e santifica, evitando palavras ociosas, críticas destrutivas e conversas vãs. O quarto pecado é a desobediência unida ao orgulho. A rebeldia contra os pais, contra os superiores legítimos ou contra a vontade manifesta de Deus constitui raiz profunda de ruína espiritual. São Bento ensinava com insistência que a obediência é a primeira e mais fundamental virtude da alma verdadeiramente humilde. Quem habitualmente desobedece aos homens investidos de autoridade legítima dificilmente conseguirá obedecer a Deus nas coisas do Espírito. A desobediência revela um coração ainda não conquistado pela graça, ainda centrado no próprio eu em vez de centrado em Cristo. O quinto pecado grave é a impureza e as paixões desordenadas. A pureza de coração e de corpo é a base indispensável da comunhão verdadeira e transformadora. São Bento combatia com vigor o desejo desregrado e o prazer buscado sem amor verdadeiro, chamando-os de veneno mortal do espírito. O corpo humano deve ser templo limpo e digno para hospedar o Cristo Eucarístico. São Bento escreveu no capítulo 4 de sua regra que cada um deve olhar se há algo impuro em si antes de se aproximar do altar sagrado. A castidade, vivida segundo o próprio estado de vida, é condição necessária para a intimidade com Deus. O sexto pecado que bloqueia a comunhão frutífera é a injustiça sem reparação. A justiça é virtude essencial e inegociável da vida monástica beneditina. São Bento ensinava que não se pode verdadeiramente orar com rancor no coração ou com dívida moral não resolvida. O monge deve reconciliar-se com aqueles a quem ofendeu e reparar os danos causados antes de receber a comunhão. Não basta arrependimento interior se a justiça externa permanece violada. A restituição do bem alheio, o pedido de perdão sincero e a reparação do dano são parte integrante da conversão autêntica. O sétimo pecado é a negligência da oração e do ofício divino. São Bento repetia constantemente que nada se anteponha à oração, nem o trabalho mais urgente, nem as preocupações mais legítimas. O abandono da vida de oração representa a morte espiritual progressiva e inevitável. Quem não reza fecha os ouvidos à voz do Espírito Santo e se torna gradualmente insensível à presença de Cristo. São Bento escreveu no capítulo 20 de sua regra que o coração deve orar continuamente, mesmo quando a boca se cala, cultivando aquela oração interior incessante que mantém a alma ligada a Deus em todo momento. O oitavo pecado que impede a comunhão digna é a falta de perdão e o rancor cultivado. A Eucaristia é essencialmente o sacramento da reconciliação entre Deus e os homens e entre os próprios homens. São Bento dizia com clareza que guardar ódio no coração é guardar o próprio demônio dentro de si. O perdão sincero liberta o coração das cadeias do ressentimento e torna a alma verdadeiramente digna de receber o pão da paz. Não podemos pedir que Deus nos perdoe se nós mesmos recusamos perdoar aqueles que nos ofenderam. O nono pecado grave é a soberba e a autossuficiência espiritual. O orgulho é o inimigo mortal da humildade beneditina, a raiz venenosa de todos os outros vícios. O verdadeiro fiel nunca se considera digno de comungar pelos próprios méritos, mas confia unicamente na infinita misericórdia de Deus. A humildade profunda é a chave mestra que abre o coração fechado à graça divina. São Bento dedicou todo o capítulo 7 de sua regra aos 12 degraus da humildade, mostrando que sem ela, nenhuma virtude é possível e nenhum progresso espiritual acontece. O 10º pecado são os pecados da língua: murmuração, crítica destrutiva, mentira e difamação. Estes vícios corrompem profundamente a comunhão fraterna que deve existir no corpo de Cristo. São Bento via a língua descontrolada como o pequeno fogo que pode incendiar e destruir todo o mosteiro. O silêncio interior e exterior é o remédio eficaz que purifica a alma e prepara o coração para ouvir a voz de Deus. A discrição no falar e a caridade nas palavras são sinais de maturidade espiritual. O 11º pecado é a indiferença com os pobres e necessitados.
O Cristo que vem até nós na Eucaristia é exatamente o mesmo Cristo que bate à porta do pobre pedindo auxílio. São Bento ensinava que todo hóspede deve ser recebido como o próprio Cristo, conforme está escrito no capítulo 53 de sua regra. Ignorar conscientemente o sofrimento alheio, fechar os olhos à miséria dos irmãos, é negar na prática o corpo místico de Jesus. Não podemos amar a Deus a quem não vemos, se desprezamos o próximo a quem vemos. O 12º e último pecado é a tibieza e o relaxamento espiritual. A mornidão na vida espiritual era o perigo mais temido por São Bento. Mais perigoso até que os pecados graves evidentes. A alma sem fogo interior, sem zelo apostólico, sem temor salutar de Deus, está em processo de morte espiritual. São Bento via a tibieza como o início silencioso, mas mortal da apostasia. A comunhão exige coração fervoroso, sede autêntica de santidade e espírito constante de vigilância contra as tentações. Diante destes 12 pecados graves, qual é o remédio espiritual proposto por São Bento? Ele ensinava que a purificação da alma é trabalho contínuo e diário, realizado através da confissão sincera dos pecados e através da prática constante da humildade. A confissão sacramental não é motivo de vergonha, mas verdadeiro remédio de cura interior. O silêncio contemplativo, a meditação assídua da Palavra de Deus e o trabalho honesto, segundo o lema beneditino, ora et labora, oração e trabalho, restauram o equilíbrio perdido da alma. A comunhão só produz frutos espirituais abundantes quando é acompanhada de vida coerente, caridade efetiva e disciplina interior constante. O caminho beneditino para a comunhão frutífera pode ser resumido em 5 práticas essenciais. Primeiro, examinar a consciência diariamente, de preferência antes de dormir, revisando atos, palavras e pensamentos. Segundo, confessar com humildade e sinceridade todos os pecados graves, sem omissões envergonhadas ou justificativas orgulhosas. Terceiro, reparar concretamente as injustiças cometidas, devolvendo o que foi roubado, pedindo perdão a quem foi ofendido. Quarto, manter silêncio interior profundo antes da Santa Missa, preparando a alma como jardim onde Cristo deseja habitar. Quinto, receber o corpo de Cristo em espírito de obediência filial, paz interior e gratidão transbordante. São Bento dizia que a alma deve ser como um cálice limpo e silencioso, perfeitamente pronto para receber o vinho precioso da graça divina. São Bento nos recorda com sua vida e seus ensinamentos que a comunhão eucarística não é um direito automático de todo batizado, mas um dom divino gratuito que exige preparação adequada. A alma que se prepara com pureza de coração, humildade genuína e silêncio reverente, recebe em troca força sobrenatural, sabedoria celestial e paz interior que o mundo não pode dar. Que cada comunhão seja verdadeiramente um passo concreto em direção ao Cristo vivo, que habita no coração dos humildes e dos puros. Volta-te para o Senhor e vive plenamente. Ordena tua alma interior como ordenas cuidadosamente o altar exterior. Esta é a essência da espiritualidade beneditina, aplicada à recepção digna do Santíssimo Sacramento.